a mais um episódio do Operação Marketing. Você aí de casa, né, que está acessando aí no YouTube, no nosso canal do podcast do Operação Marketing. E dessa vez, quer dizer, todo mundo já percebeu, nós estamos em cenário novo. Esse eu tenho que dar essa explicação, né, que eu já fui cobrado, que eu tenho que dar essa explicação porque nós não tivemos na semana passada nem na semana retrasada mais episódios, mas nós voltamos a gravar essa semana. O dessa semana a gente gravou na semana passada. E por que a gente não trouxe foi justamente porque nós estávamos mudando o cenário, mudamos a agência para outro local, né, para atender melhor os nossos clientes, para trazer mais serviços. E hoje, nesse terceiro episódio do podcast do Operação Marketing, eu tenho uma convidada muito especial para você que quer aprender de consultoria de imagem, e não é só a respeito de se vestir, é realmente de posicionamento dentro do mercado, para você que quer vender. E para mim é muito especial porque ela já me deu dicas 0800 e para mim isso é muito bom. E sempre que eu trago um convidado é para você que está aí em casa, para nós e para o pessoal que está aqui também atrás das câmeras, aprender, né, alguma coisa. Eu sempre falo isso para o público, porque o meu intuito não é eu mostrar o que eu sei somente, é o convidado mostrar a experiência dele, mostrar o que ele sabe. Entendeu? E eu vou explicar para vocês, vou passar aqui um currículo, digamos assim, né, uma apresentação da nossa convidada hoje, ela, a Heloíse Medeiros. Vou ler aqui o currículo dela um pouquinho, né, de quem é um pouco a Heloíse Medeiros. Heloíse Medeiros, casada e mãe, é consultora e mentora de imagem e estilo, com experiência no desenvolvimento de estratégias de imagens para diferentes perfis, tanto profissionais quanto corporativos, atuando há 5 anos na área de consultoria de imagem e inaugurou o primeiro estúdio em Marabá há 1 ano e 7 meses. E hoje é referência em ajudar pessoas a descobrirem a força que existe na forma de como se apresentarem. Só para vocês verem o talento e o poder que essa mulher tem, com toda certeza. Heloíse, desde já, eu quero agradecer muito a sua presença, por estar aqui gravando com a gente hoje, por dedicar esse tempo, né, a vir aqui mostrar o seu trabalho, mostrar a experiência que você tem, porque você está atuando há 5 anos no mercado, isso é dedicação e constância. Assim, pelo menos é uma coisa que eu vejo, assim, que as pessoas, às vezes, ela quer estar numa área, mas ela não tem essa dedicação. Então, assim, parabéns mesmo, parabéns, que você é uma pessoa que eu vejo que estuda, que está sempre atualizando o seu conteúdo, e quero agradecer muito a sua presença, muito. Quero que você fale também um pouquinho para o pessoal de casa quem é Heloíse Medeiros, o que você faz hoje, para a gente poder começar o bate-papo aqui. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que horas que vai ao ar. Eu sou Heloíse Medeiros, consultora e mentora de imagem e estilo. Eu atuo atualmente tanto no pessoal quanto no corporativo. Venho realizando aí um trabalho de consultoria de imagem em Marabá há 5 anos, mas somente há 1 ano e 7 meses, como o Bruno falou, eu abri o primeiro estúdio de consultoria de imagem em Marabá. E desde então está sendo transformador, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas, porque eu sempre costumo dizer que o bom serviço é quando ele te molda, ele te transforma e ele transforma o outro. Então, por isso eu acredito muito na consultoria de imagem, porque ela é avassaladora na vida das pessoas, né? Ela é um divisor de águas, ela é uma virada de chave, porque muita gente negligencia a parte mais importante, que é a imagem. Então, eu sou suspeita para falar de consultoria, porque eu sou apaixonada na profissão. Eu escuto muito isso das minhas amigas. Falei, Lô, é gostoso ouvir você falar de consultoria, porque você fala com muito amor, você fala com muita fé na profissão, porque é uma profissão nova. Eu senti muita resistência, você sabe, né? O Bruno está comigo desde o início, fez a minha logo lá atrás. Então, a gente realmente já tem aí uma parceria e eu agradeço muito o convite de poder participar e estar presente nos seus projetos, assim como você sempre está nos meus. Então, foi um desafio muito grande trazer a consultoria de imagem para Marabá, porque é uma cidade que as pessoas ainda têm a mente fechada, tem muita crença limitante em achar que a consultoria de imagem é somente sobre roupas, coisa cara, sobre o mercado de luxo.
E a consultoria de imagem é muito além disso. Então, e aí eu venho quebrando barreiras na cidade. Eu falo até que eu venho fazendo serviço de formiguinha, meio que traçando ali mesmo e abrindo caminhos. E eu fico muito feliz em poder abrir caminhos para possíveis consultoras, já que hoje eu sou mentora de outras consultoras. Então eu tenho um prazer em ensinar tudo aquilo que eu aprendi e tenho um prazer em encurtar caminhos, porque a mentoria é isso, ela encurta caminhos. Eu vou ensinar para quem está entrando, não vai por aqui, que aqui tem um buraco, né? Vai por aqui, que aqui é mais fácil. Então, amenizar um pouco da dor que eu senti no início e eu quero fazer com que elas não sintam tanto esse impacto. É isso. Muito bom. Para você já deu aí para o pessoal de casa perceber o quão importante vai ser esse episódio 3 aí. Porque isso é o que eu falei assim no início, não se trata somente de vestir, sim, não se trata somente a respeito disso, entendeu? Então, assim, uma das coisas que você já falou, que é uma dificuldade que você encontrou por conta de ser aqui na região, talvez aqui no mercado de Marabá, ter essa mistificação de que é só roupas. Como que você lidou com isso na hora de apresentar isso para as pessoas aqui? Foi um serviço de formiguinha, né, como eu falei. Foi bem, no início foi, quando a gente forma, desde o princípio, eu acho que em qualquer profissão, a gente vai lá, estuda, aí pronto, tô pronta, todo mundo vai comprar o meu serviço. E eu fui nessa ilusão também, né, eu estudei, comecei a fazer todos os cursos que eu precisava para atuar, aí eu pensei, né, agora todo mundo vai comprar minha consultoria. Grande ilusão, eu precisei ralar muito, abrir caminhos mesmo, né? Entregar panfletos que você fez de porta em porta, literalmente, batendo, posso entrar, eu quero apresentar meu trabalho. Foi isso que eu fiz em Marabá, em São Domingos e algumas cidades da região. Então, o que eu fiz, assim, que foi um divisor de águas? Cuidar da imagem. Então, eu percebi que quanto mais eu tinha esse cuidado com o que eu estava transmitindo, mais resultado eu tinha. Então, assim, eu era estratégica. Se eu queria um cliente X, eu usava determinadas cores, formas, texturas, e usava isso de forma bem intencional. Então, eu sempre fui muito intencional e eu sempre soube onde eu queria chegar. Então, eu acho, e hoje eu ensino isso nas minhas mentorias, onde você quer chegar. Porque eu falo que a vida ela é como um GPS. Se a gente não tem um destino, tu não chega. Se tu não coloca o destino lá, tu não vai para lugar nenhum, né? Ele não te leva. Então, a gente precisa ter muita clareza o que eu quero, para você usar de forma intencional. E eu usei a própria imagem, já que eu era consultora, né? Eu usei a própria imagem para alcançar os clientes que eu desejava. Então, falar a mesma língua, utilizar os mesmos elementos, estar nos ambientes, faz toda a diferença. E foi assim que eu comecei a traçar, né? Batendo de porta em porta, muito bem armada, muito bem ilustrada e sabendo e dominando o que eu fazia. Porque é primordial que você domine o que você faz antes de você querer ir para o mercado. A gente precisa estudar muito, a gente precisa ter muito conhecimento e ir com muita sabedoria e dominar, porque as pessoas, Bruno, elas sentem quando tu tem insegurança. Elas sentem, elas sabem. Então a gente tem que saber muito ali. Então é claro que tu nunca vai saber de tudo e os anos que a gente tem, né, de mercado vai te dando experiência. Mas a gente, pelo menos, tu tem que ter a base ali do início para te tentar oferecer um bom serviço. E foi isso. E de porta em porta. Literalmente. É uma jornada, né? Sim, literalmente. Em São Domingos, eu tenho uma amiga lá que, meu Deus do céu, abriu portas para mim e ela ia comigo. Eu ia de loja em loja, aqueles panfletos que eu fiz nessa intenção, entregava para as pessoas, apresentava o meu trabalho. Ali no shopping, de loja em loja. E eu deixava muitos e falava um pouco, e deixava, entregava para as vendedoras,
para as gerentes, para os donos, para todo mundo. Entregava na praça de alimentação para todo mundo, eu falava do meu trabalho. Então, eu acho que isso foi um diferencial no meu início. Eu queria muito dar certo, né? Então, eu fiz dar certo desde o início. Assim, e até hoje, porque eu ainda não estou onde eu quero estar. Então, eu ainda luto muito para chegar nesse lugar, né? Isso é muito importante. O objetivo sempre mais alto. Chegou, Sim. objetivo sempre mais alto, né? Muito bom. Para os convidados que vêm, eu sempre falo que eu quero alinhar a experiência do convidado. Sim. E atrelar isso a vendas, a liderança, a gestão. E você falou uma coisa muito legal que é a respeito do poder do conhecimento que a pessoa tem para transmitir isso na hora de vender. Sim. Mas eu vou entrar bem direto no assunto assim. O que é que a imagem pessoal, como é que a imagem pessoal, ela influencia na percepção do cliente, tipo assim, do valor do que ele vai vender? A imagem é o primeiro impacto. A imagem é o que mais as pessoas negligenciam, mas é o principal. Estudos comprovam que 55% da nossa comunicação é não verbal. 38% é o nosso tom de voz. E somente 7% são as nossas palavras. Então, assim, você saber e dominar o assunto é muito importante. Mas a tua imagem, ela precisa ser muito congruente ao que você fala. Porque se a tua imagem comunica uma coisa e o que você fala é outra, você não vai passar uma boa percepção. Por quê? Se a não verbal é 55, é muita coisa. Entende que é mais da metade? E quando a gente fala comunicação não verbal, eu não estou falando somente da vestimenta. A vestimenta é um dos fatores, a gente usa como estratégia, é uma das ferramentas de trabalho. Quando a gente passa a entender que o vestir é uma ferramenta de trabalho, a gente passa a não se vestir de qualquer jeito. Porque se tu vai de qualquer jeito para a vida, tu vai receber de qualquer jeito. Então a gente está o tempo inteiro comunicando algo. E a nossa imagem, ela é impactante porque o ser humano ele é visual. Deus nos fez assim e nada vai mudar. Então, se nós somos visuais, não é inteligente negligenciar 55% dessa comunicação. E a comunicação não verbal também, que não é somente a vestimenta, é a forma como você senta, gesticula. Tudo o teu cliente, ele está fazendo uma leitura ali, mesmo que inconsciente, de você. Então, se você... Depende da maneira que você mexe as mãos, o olhar do cliente, né? Então, toda essa comunicação não verbal está associada a essa questão da venda, se a pessoa ela vai te dar credibilidade ou não. Porque, venda é emoção e conexão, relacionamento. Mas o cliente, ele precisa entender que ele precisa de você e que você vai resolver o problema dele. Mas, ao mesmo tempo, você precisa passar essa autoridade. Eu consigo resolver. E a vestimenta, ela é um fator decisivo. Claro que, né, é o elemento de maior impacto, cores, texturas, né, corte, mas o conteúdo precisa ser congruente a essa imagem. Porque também não adianta a gente ter uma imagem muito formada e você não ser congruente no teu conteúdo. Então, a gente realmente precisa alinhar isso. E o que eu vejo muito por aí hoje, falando da internet, né, que hoje é o nosso maior meio de comunicação, o Instagram, por exemplo, é a nossa vitrine, e aí as pessoas lustram muito o Instagram e esquecem que fora do Instagram a gente precisa ter congruência para carregar aquilo, porque senão também há ruído de comunicação e aí não tem credibilidade alguma. Quando você fala assim, a ruído de comunicação é que ele tem um posicionamento de imagem e as informações, o conteúdo de dentro dele não condizem. Sim, entendi. Porque a pessoa no Instagram, ela é um profissional. Ela tá lá, porque hoje a gente vai falar muito de reposicionamento de imagem. Que é legal, que é válido, principalmente no digital, a gente precisa fortalecer, porém, né, se essa pessoa que é muito bem posicionada no digital, a pessoa vai no teu escritório, vai no teu consultório e ela não encontra aquele profissional, ela nem volta e nem indica.
Por quê, Bruno? Venda é o seguinte, venda é uma coisa tão emocional que quando eu estou atendendo um cliente no meu estúdio e eu dou a melhor experiência para ele, eu atendo ele bem, ele adora o meu atendimento, ali eu já estou fazendo outra venda. Inconscientemente eu estou vendendo. Porque ele sai dali, possivelmente ele me traz outro cliente. Então, 90% das minhas clientes são indicação. Isso é um fator maravilhoso. Né? Você que mexe com marketing sabe que a venda que vem por indicação, ela é maravilhosa. Significa que a gente está fazendo um bom trabalho. E aí o que acontece? A pessoa já vem, o cliente já vem convencido a Ele já comprar. vem convencido. Quantas vendas eu já vi que o cliente ele já veio para comprar? Então eu não precisei de usar hoje, né, tipo, nenhuma técnica, artimanhas e nem nada. O cliente ele vem pronto. Eu quero comprar de você porque a fulana me falou que a experiência dela foi maravilhosa. Isso é magnífico. Isso, gente, isso não tem preço. Então eu procuro atender cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, para que todo mundo que saia dali não só visando em venda, mas que a pessoa ela tenha uma boa experiência e um bom relacionamento comigo, porque o pós-venda é muito importante. Então, assim, eu realmente crio um relacionamento com as minhas clientes. Eu acho que isso é um diferencial meu. Todas elas me mandam mensagens depois, e a gente troca muitas ideias, e a gente se vê na rua, e depois todas elas estão lá no estúdio tomando champanhe. Então, assim, é muito gostoso. A gente cria um relacionamento mesmo. E isso é um fator decisivo para você construir uma carreira sólida. Entendi. Então, então, uma pergunta assim que eu vou fazer bem legal é você, pelo histórico, né, que você já me disse, seu, claro, né, que é um posicionamento que você teve, mas você acredita que a consultoria hoje, ela bem alinhada, bem feita, ela altera o faturamento? Com certeza, é um fator decisivo. Eu tenho muitas clientes que saíram de X e foram, Bruno, coisas assim, impactantes. A gente poderia até falar de números. Não pode, mas se pudesse. Porque assim, por que transforma, né? Vou falar um pouquinho por que transforma. Não é só a imagem, é porque a minha metodologia é de dentro para fora. Então é mentalidade. A pessoa ela só vence na vida e ela só muda de nível quando ela muda de mentalidade. Então a consultoria de imagem, ela faz essa transformação interna para o externo florir. Então, a roupa, eu sempre falo que é uma cereja do bolo. É a finalização de tudo. Onde a gente vai no armário, depois a gente compra uma roupa e monta um look. Antes disso, aquela cliente já fez várias sessões de autoconhecimento, montando ali mesmo uma performance, uma nova persona, e criando e tentando impactar o que ela faz. Então, por isso que é individual, personalizado e muito, muito humanizado. É extremamente humanizado, respeitando mesmo a individualidade, o teu diferencial, a tua profissão e o teu estilo de vida. Então, tudo isso alinhado a uma boa estratégia, com certeza o teu faturamento aumenta. Certeza. Eu tenho certeza. Então, quando as meninas falam assim, a minha dor é essa, porque eu sempre procuro, né, qual que é a tua dor? Porque nem sempre o que é a tua dor é a dor do outro. Então, qual que é a tua dor? E aí a gente trabalha em cima da dor, para acessar aquilo. Essa pergunta eu vou fazer para desmistificar outra coisa. Só meninas, mulheres? Não. Assim, o meu público hoje, a maioria... A maioria é mulheres. Mas eu atendo também o público masculino. Sim. Só que o caminho foi traçando ali. Eu acho que hoje as mulheres, elas buscam muito essa questão da imagem. Os homens ainda negligenciam um pouco, acham que só o conhecimento vai fazer com que ele cresça, né? E aí, mas apesar de a gente ainda ver muito muitos profissionais do sexo masculino se posicionando, médicos, advogados, e que bom, né? O digital ele veio para dar uma mexida nisso daí, né? Porque antes as pessoas achavam assim, eu faço uma faculdade, eu sei, eu entendo, eu domino, tá ótimo. Não tá ótimo, não tá bom. Hoje a gente precisa ralar para se destacar. E a imagem é um fator decisivo. Eu arrisco dizer que é o primeiro, Bruno, de verdade, é o primeiro. Quando você tem uma imagem alinhada, adequada,
portas se abrem. As portas, elas não abrem, não, elas arregaçam. De verdade. Então, assim, a imagem vende. A imagem vende. Por esse motivo, tantos profissionais que nem são tão bons vendem mais do que quem sabe mais. Então, quem se posiciona melhor está roubando o lugar de quem sabe mais. Infelizmente. Tantos profissionais aí qualificados e que não vendem. Infelizmente. Né? Muitos profissionais extremamente qualificados, médicos, que eu até tenho acesso, não tem o faturamento, o tanto que deveria. Aí vem um que nem tem tanto conhecimento, nem tem tanta experiência, porque você sabe que uma experiência ela faz muita diferença também, mas se posiciona bem, pegou a visão, entendeu o jogo, se posiciona bem e vende mais, fatura milhões, entendeu? E aí é injusto. A pessoa tem que se adequar, né? A gente precisa estar sempre ali em desenvolvimento. Nossa, isso cai dentro de um assunto muito legal que eu estava estudando, que está relacionado ao marketing, né? Nem sempre o melhor serviço ou produto é o mais conhecido. Exatamente. Exatamente. Só que quem é visto vende mais. Eu já te falei isso várias vezes. Já me falou. Quem é visto vende mais e quem está melhor posicionado vende mais. Quem tem um melhor carro vende mais, infelizmente. Quem tem um melhor celular vende mais, quem tem um melhor relógio vende mais. Então, assim, quando eu falo para as minhas clientes, gente, investe numa bolsa de valor. Quando eu falo de valor, não estou falando de grife. Coisa boa, né? Então, independente da marca, porque eu não falo sobre marcas nas minhas consultorias, tenha produtos de qualidade. Por quê? A bolsa é o elemento de maior impacto da imagem feminina, é o que mais agrega valor. E para o homem é um relógio, um bom sapato, um bom relógio. Então, é impactante quando você se posiciona e você usa isso ao teu favor. E quando você for comprar, eu falo para elas, quando vocês forem compra não como se fosse algo fútil, mas como se você estivesse investindo na sua imagem. E se você compra um bom relógio, você está investindo na tua carreira. É isso. Heloíse, você falou que a consultoria que você faz, a metodologia que você tem, ela é uma metodologia que transforma o seu cliente, né, de dentro para fora. Sim. Então, nós já vimos que tem a parte da mente, sim, a parte de vestir e a questão de voz. Como é que você faz? Como é que você alinha isso também no treinamento? Tom de voz, posicionamento na hora de falar e tudo isso. Tem a ver também com a consultoria de imagem? Tem a ver, porque o que acontece? Depende de cada cliente, né? Não se é trabalhado com todo mundo. Sim. Mas tem pessoas que sabem muito, mas não conseguem se expressar, não conseguem externizar aquilo. Você percebe que ela tem muito conhecimento, mas ela tem dificuldade de falar sobre ela. Ela tem dificuldade de falar do que ela faz. E a gente precisa dominar isso, porque você precisa saber falar o que você faz. Porque o outro, ele não vai entender se você... eu vou falar o que minha filha fala, a Giovana fala assim, não precisa encher tanta linguiça. Pronto. Você tem que ser claro, objetivo e dominar o que você faz, rápido ali, ó, em segundos. Então você precisa o quê? Ter um tom de voz adequado, porque você não pode nem falar tão alto. Gente, sorrir alto é muito gostoso. Falar alto às vezes é muito bom. Você tem que ser você, verdadeira. Porém, tem momentos, reuniões e lugares que a gente precisa sim de adequação. Então, nesses lugares a gente precisa estar alinhados, porque senão há ruído de comunicação também. Porque a voz, o tom de voz é 38%, então é um número muito grande também. Ele é mais relevante do que as palavras. Eu vou dar um exemplo básico. A sua esposa chega em casa e aí você tá de cara fechada. Sim. Aí ela chega e fala assim, Bruno, você tá com raiva? Aí você fala, tô não. Ela vai entender que você tá com raiva ou não? Que eu tô com raiva. Mas você falou que não. Sim. Mas as palavras não têm tanto impacto porque você falou com tom de voz elevado e balançou a cabeça. Então, isso que você fez de forma brusca,
E a voz alterada transmite que você tá com raiva, sim. Por mais que você tenha dito que não. Então, o não, as palavras, às vezes a gente não leva em consideração, dependendo de como tá o tom da tua voz e a tua expressão. É fantástico. Nossa. Você entrou dentro de um assunto muito bom também, que eu também gosto de estudar, que é a respeito da persuasão. A pessoa, quando ela estuda também, faz, né, passa dentro de uma consultoria de imagem, ela entende que a persuasão dela muda? Assim, não de forma direta, eu não ensino isso, né? Mas como na consultoria a gente fala, abrange muitos assuntos, a gente fala de muitos assuntos, então acaba que a cliente ela vai entrando nas dores. Ah, eu tenho dificuldade nisso, aí a gente trata isso. Ah, eu tenho dificuldade nisso, aí a gente vai falando do que ela tem, então acaba assim que entra, né, entra bastante coisa nisso e a pessoa ela aprende a vender, aprende a se comunicar, porque vender é comunicação, né? Aprende a ter bons relacionamentos, aprende a entender o que é preciso para ter um bom relacionamento, né? Você se doar também, ser recíproca com as pessoas, né? Aprender a dizer não e o sim, porque tem lugares que a gente precisa sim frequentar, que a gente precisa ali fazer a social, network. Tem pessoas que se fecham para o mundo e aí quer vender, mas aí não é visto, sabe? Então a gente destrava muitas coisas. Você tem um exemplo de algum caso assim que você achou mais difícil de transformar? Tenho. Você pode falar um pouco desse caso? Não precisa falar a pessoa, mas você pode falar um pouco dele? Olha, eu tenho uma cliente que ainda hoje ela é minha cliente, porque assim, depois a gente acaba oferecendo vários serviços, né? Ela tinha muita resistência na consultoria. Então ela veio por uma amiga que indicou e falou, vai, que ela é diferente. Ela já tinha feito consultoria. Então, assim, é desafiador, porque a pessoa já chega, eu não acredito muito nisso aí não, tá? Eu já fiz, a minha amiga mandou eu vir aqui, isso e aquilo, e assim, comportamento totalmente incoerente do que ela queria transmitir. Mas, Bruno, às vezes as pessoas, elas pecam por falta de conhecimento. Até a Bíblia fala, né, que é por falta de conhecimento que o homem padece. Então, ela não sabia que aquele comportamento dela traria tantas consequências negativas no profissional. Mas eu faço isso, eu não faço isso na minha clínica. Eu faço isso na minha casa. Eu bebo desse jeito. Tá, mas aí a pessoa posta tudo no Instagram. O Instagram é uma extensão de quem somos e a gente precisa ter muito cuidado com o que posta. Então, assim, é uma comunicação também que faz parte do nosso posicionamento de imagem, o que a gente posta. Então, a gente é adulto e não faz só o que quer. Ah, mas o Instagram é meu, eu vou postar só o que eu quero. Tá, então você não vai ter bons resultados. É simples. Então, assim, foi um caso transformador que ela entendeu. Ela falou assim, olha, na quarta sessão, mais ou menos, ela falou, olha, eu decidi que eu vou mergulhar nisso aqui. E eu vou ver o que vai dar. Se não der em nada, eu vou chutar o balde e vou ser eu. A gente teve um resultado incrível que eu chego assim a me emocionar. Foi fantástico, maravilhoso, transformador. Hoje ela vende muito, se posiciona muito bem e assim ela não deixou de ser ela. Ela só fez alguns ajustes, porque também a ideia não é deixar de ser você. Porque o que a gente tem de melhor e de mais importante é a nossa essência. Então, é por isso que lá eu trabalho, quando eu trabalho com estilo, eu trabalho com estilo de essência, base e desejo de imagem. Então, a essência eu respeito muito. Por isso que é individual, personalizado e humanizado. Então, eu respeito muito. Mas foi fantástico. É um dos casos assim que foi mais transformador, falando em resistência, digamos assim, né? Eu tenho vários casos aí, mas em resistência esse foi o mais... É muito bom ouvir a experiência dos convidados aqui em casa. Eu vou aproveitar e já pedir para o pessoal que está em casa compartilhar o conteúdo que nós estamos gravando aqui. Eu só trouxe 3 convidados, mas eu já aprendi um tanto de coisa mesmo. É muito legal, né? Porque quando a gente faz um programa assim, você faz no intuito de ajudar, que é muito legal. Que é muito bom. Compartilhar conhecimento é a melhor coisa. Então, assim, a gente, quando você compartilha, você está aprendendo 2 vezes, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta, então, dentro da experiência que você tem nessa área. Assim, qual foi quais são os erros mais comuns assim, das pessoas? Você falou a respeito de vestimenta, né? A impressão
a primeira impressão, que é o que a gente vê, a imagem, né? Mas assim, quais são os erros mais comuns que você vê nas pessoas? Você fala de imagem, Isso, assim, de em imagem relação mesmo. a vestir errado, por Isso. exemplo? Quando a gente fala assim de credibilidade, né, tem assim, a consultoria de imagem tem vários fatores. O belo é incontestável. Então a ordem e o belo transmitem muita elegância. Isso é incontestável. Mas o maior erro que eu percebo, principalmente no público feminino, é querer sensualizar muito. Então, infelizmente, esse é um fator que, como que eu posso dizer, que dificulta muito o processo de crescimento de vendas, né? Não é que a gente não pode usar, só que tudo tem um ambiente. Então, sempre quando eu estou ensinando, eu falo, olha, eu não tenho muito isso de não use isso, não use isso, não use isso. Adequação. Então, você está preparada para determinados ambientes, vai fazer toda a diferença. Então, é um dos erros que eu percebo, que elas pecam muito, mas às vezes inconsciente. Não sabe o que está transmitindo, né? Então, é uma mensagem que traz muito ruído na hora da gente vender e transmitir mais autoridade. É um dos erros. Eu vou compartilhar uma experiência com você, porque assim, ó, tá bem dentro de um alinhamento que você trouxe de consultoria de imagem, e eu vou perguntar para você se essa percepção que eu tenho, ela tá errada ou se ela tá, ou se existe isso mesmo. Há pouco tempo eu conheci uma pessoa, homem do sexo masculino, que ele tem conhecimento, ele se veste bem, ele tem um posicionamento de voz, mas isso parece ser boçal, não ter humildade. Como que a gente faz para não acontecer isso? Olha, o vestir, o externo, ele é uma comunicação. Sim. Mas o que faz ele transmitir isso, possivelmente é ele ser. Porque a roupa, assim, a humildade não está no externo, ela está no interno, né? Quando a gente fala assim, nossa, fulano não parece ser humilde, não parece talvez até você conhecer, porque às vezes a vestimenta ela causa um pouco de distanciamento. Linhas retas, blazer, cabelo partido ao meio, todos os elementos que muitas das vezes a gente utiliza como forma de comunicação, de seriedade, credibilidade, fortalecimento, pode causar uma certa distância e transmitir algumas coisas assim. Mas quando você se conecta com a pessoa e você conversa, o que ela está vestindo ali não vai levar tanto em consideração, porque você viu que é como se estivesse alinhado. Nossa, fulano é tão elegante, fulano é chique, que as meninas falam, fulano é chique, e é tão gente boa, e é tão... É essência, né? Então, possivelmente, essa pessoa, ela seja isso aí que você está falando. E não é pela vestimenta, tá? Porque, assim, a arrogância, a prepotência, ela tá em quem se veste bem e quem se veste mal. Tem muita gente bem arrumado, sem um pingo de educação, prepotente, arrogante, essa coisa da superioridade. E isso não é posicionamento. Muitas das vezes é essência. A pessoa, ela é assim. Nossa, entendeu? Isso daí é um fator, Sim. assim, que vai na linha. Sim. E aí, se tu conhecer mais essa pessoa, tenta se aprofundar, porque 1 ou 2 encontros ali você consegue extrair e fazer uma leitura se essa pessoa realmente é desse jeito ou não. Já teve esses encontros. Eu acho que vai precisar de mais, eu acho. Eu tô tendo essa impressão aí. Então, eu tô tendo essa impressão aí. Aí a gente já tem que mexer em outras coisas. Tá, dentro desse assunto. Então a impressão é a primeira que fica, não, né? Então a gente pode modificar isso. Olha, dificilmente a gente tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então ele já perdeu a chance dele. Mas sim, é possível a gente recapitular isso daí e você conhecer a pessoa e você dar uma nova chance, fazer uma nova leitura. É sim possível. Tu já teve aquela experiência de encontrar com uma pessoa e meu santo não bateu? Às vezes foi só algo que aconteceu ali momentâneo, que infelizmente às vezes a gente se comporta e comunica coisas que não somos. Aí você tem uma má leitura.
Mas aí depois você se conecta com a pessoa de novo e você fala... eu mudei a minha percepção sobre essa pessoa. Então, talvez ela não era daquele jeito, ela não estava num dia bom. Enfim, pode acontecer. Mas, assim, falando em imagem, a gente não pode perder a chance de causar uma boa primeira impressão na primeira. Sim. Porque talvez você não tenha mais uma chance. E falando de emprego, de projetos, de apresentação, pode ser a oportunidade, né? E mais uma coisa que é muito importante, às vezes você está diante de um líder que você admira muito, você vai para um congresso tal, e você quer uma oportunidade, né? Então, a tua oportunidade é a tua boa aparência. Talvez ele te dê essa oportunidade pelo teu posicionamento naquele momento. Então, é a chance da tua vida. E às vezes você não tem a oportunidade de falar, mas a oportunidade visual tu já teve, porque ele te viu. E a imagem, ela é marcante. Então, se por algum momento ele estiver passeando ali, possivelmente querer fazer uma pergunta, ele vai lembrar de quem estava bem posicionado. Escutando. Quando eu falo bem posicionado, gente, eu não estou falando só de roupa, não. De coisa cara. Porque quando a gente fala de posicionamento de imagem, todo mundo acha, tem que comprar coisa cara e tem que usar isso. Não. É estar bem. Para o homem, barba feita, cabelo arrumado, um óculos adequado, dentro do visagismo, um bom óculos, um bom sapato, organizado, em ordem. Então, e para a mulher é do mesmo jeito, né? Uma boa vestimenta, adequada ao ambiente, cabelo lavado, limpo, maquiagem para realçar a beleza. Você já está bem posicionada. Então, não necessariamente encher de grife ou usar um monte de coisa cara. Não é muito por esse caminho, né? Entendi. E, Luiz, quais são as dicas assim, para quem quer fazer um investimento, né, dentro da própria imagem? Quais são os primeiros passos assim, que você dá? Quais são as dicas? O primeiro passo, que é fundamental, é tecido. Comprar falando da vestimenta, né? Tecido. Porque o tecido, além da cor, né, o tecido é um elemento de grande impacto. Então, não adianta a roupa ser bonita, ter um corte legal e o tecido ser ruim. Não adianta. Não vai ter um bom caimento, não vai ter uma boa estrutura. Então, assim, o tecido, para quem quer começar a investir, as mulheres, tudo que forem comprar, muita atenção ao tecido. Tem que pegar, tem que olhar. Toda roupa tem a etiqueta, tem que ler a etiqueta, de que é aquela fibra, né, de que é aquele tecido, que ele é composto. Porque assim, eu acho que é porque eu tenho uma visão de homem mesmo. Mas para o homem... Eu corto tudo aquelas etiquetas. Aquilo ali é ruim, mas eu não gosto. Então, muita gente corta, né? Eu já cortei também. Eu também corto. Mas você tem que olhar na hora de comprar. Na hora de comprar. Na hora de comprar, você tem que saber, por exemplo, se quer de algodão, é 100% algodão, então você já vai saber que é um tecido bom, que é um tecido que não esquenta tanto aqui para nossa região, que é um tecido natural, de fibra natural. Então, possivelmente, é um tecido bom. Sim. E aí você vai fazendo essa análise, né? Para as mulheres, eu sempre indico, investe num bom sapato, numa boa bolsa. Quando eu falo bom, estou falando de material também. Assim como as roupas, que é o tecido, o sapato, a bolsa, sendo de couro, já tem uma mensagem mais de credibilidade, de sofisticação, porque é algo durável. O couro, ele tem essa mensagem porque ele é durável, né? Então, tanto para o homem quanto para a mulher, é essencial você olhar o material das coisas. Em vez de marca, né? Porque muita gente vai para marca e não é marca. Sim, entendi. É material. É bem legal, essa dica é bem importante também, né? Ela passa... Outra, muito importante, você falou de vestimentas, você falou de posicionamento de voz, né? Você falou do conteúdo que está dentro da pessoa, você falou da parte mental. Você acabou de falar também que a pessoa não necessariamente precisa ter o acessório, mas como é que você lida com isso na consultoria de imagem e o que os acessórios trazem também na hora de você se apresentar e apresentar a sua empresa? O acessório? Como assim o acessório? Acessório, relógio. Ah, sim, você fala do masculino, no caso. Pode ser, nesse sentido, né? Ou cordão, por exemplo. Eu não uso cordão, né? Não, cordão para o homem não é viável. Sim. Então, já é um elemento que a gente tiraria. Né? Então, para o homem é o relógio. O homem usa relógio e aliança. A mulher pode usar outros
né? Outros elementos aí que ela pode brincar, mas o homem não. O relógio e a aliança é o suficiente. Um bom sapato e um bom cinto. Aí você fala, e se ele não tem? Se ele não tem, possivelmente ele vai querer adquirir, porque quando passa a ter as aulas de consultoria, ele vai entender que aquilo ali é uma compra assertiva, para que é como se fosse um elemento de trabalho já, né? Como eu falo que a vestimenta é um dos elementos que a gente usa para trabalhar, né? É um fator que a gente utiliza, os elementos também. Então, mas a gente vai trabalhando de acordo com a pessoa, né? Aí o que a gente vai mudando? Comportamento, horários, porque muitas das vezes as pessoas elas não são comprometidas. Então, assim, a gente vai trabalhando outros fatores que são muito decisivos. Persuasão, poder de prospecção, né? Então, a gente vai trabalhando outras coisas, mas as pessoas sempre querem comprar aquilo que vai fazer diferença na vestimenta dela, né? Então, as mulheres que chegam lá no meu estúdio, tem muita mulher que não gosta de bolsa. E assim, antes de eu ser consultora, eu não sabia disso. Eu fiquei passada. Gente, como assim? Você não gosta de bolsa? Não. Como assim você não gosta de bolsa? Mas até... Não, eu tenho, só não gosto e não uso. Gente, como pra ficar assim? Guardada. Entendeu? Entendi. Então vamos usar a bolsa. E quem não tem o costume de comprar, vamos comprar a bolsa, porque a bolsa é um... Entendeu? Então, aí a minha logo já é uma bolsa e todo mundo já associa bolsa a mim, porque eu amo bolsa. Sim. Então, a gente elas já vão ali, né, fazendo o que tem que ser feito, e é isso. E aí a gente vai construindo aos poucos. Mas como é de dentro para fora, Bruna, a pessoa vai mudando o comportamento primeiro. E depois fazendo as compras, né, entendendo que aquilo é benéfico, que aquilo é realmente um investimento na sua carreira, profissionalmente falando. Na sua imagem, na sua carreira. E você vai vender mais, então tu vai tirar o investimento dali. E tira, tá? Tira. Tem gente que fala assim, eu não vou investir nessa bolsa. Bolsa de couro é muito cara. Vamos, você vai vender muito. Então assim, vamos fazer assim? Vamos traçar uma meta, você vai vender e esse dinheiro é meu. Eu vou comprar a bolsa. Tá bom, então. E aí a gente dá certo, dá a venda, eu vou lá e compro a bolsa. Ligo pra menina lá, que a gente sempre compra numa marca aqui, né, que eu sou parceira. Ei, separa, que eu vou comprar. Então eu vou lá, compro. Não, é fantástico. Deu certo, fiz a venda. Falei, então vamos comprar. E aí a pessoa passa a entender que aquilo vai fazer diferença. Muito legal. Muito bom. Alinhar a consultoria mesmo, o posicionamento de imagem com venda, isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. A percepção que você traz pra gente é de que realmente ele é um fator decisivo, como você falou. Não, e tá tudo gira em torno de venda. Todo mundo quer vender. E todo mundo que me procura, 90%, não é para ficar bonita, Bruno. Não é para andar bem, não é porque eu quero um look bonito. Não é. 90% tem quem queira, mas 90% são pessoas, assim, querendo mesmo vencer, mudar de nível, crescer, vender, e tudo gira em torno de faturar mais e quero comprar o meu primeiro carro. Inclusive, eu tenho 2 clientes que compraram já o primeiro carro depois que fizeram consultoria. E gente, isso pra mim é... Eu até postei, né? Então, assim, quando elas falam, Elô, eu consegui. Gente, no dia que uma foi lá, eu falei, não acredito que eu não tenho champanhe. Que isso aqui merece um champanhe. Então, assim, é muito gratificante você poder participar da conquista do outro, né? De forma tão genuína. Aí, quando eu falo isso, tem gente que pensa, mas ela pagou pelo teu serviço. Mas não é o serviço ali, né? Você começa a torcer muito pelo outro, né? Vai dar certo, eu tô aqui. Se você estiver insegura, me manda mensagem. A gente monta mala, vai para congresso e chega lá, elas me mandam áudio. Elô, tá dando certo, eu consegui. Gente, isso não tem preço, então é maravilhoso. Cara, você trabalha assim de uma forma, pelo menos assim, a percepção que eu tenho, Sim. Tá? Você trabalha de uma forma onde você realmente cria um relacionamento com o cliente. Sim, e entende que vai muito além de imagem. E hoje, aqui no mercado, na região que a gente trabalha, isso faz uma diferença muito grande. Sim. Isso faz uma diferença muito grande. É igual eu falei no início, né? A gente sara uma dor. E quando você trabalha com algo que você cura a dor de alguém, é benéfico para os dois. Sim. Então a venda é isso. A venda, ela é bom quando ela é boa para todo mundo.
E aí as coisas fluem, simplesmente os clientes, o retorno vem, né? Você faz um bom trabalho, você faz uma boa entrega, você precisa estar ali estudando, buscando conhecimento, fazendo uma boa entrega, a consequência é o retorno, não tem... Se você traça um caminho de forma coerente com o que você acredita, com o que você entrega, o retorno ele vem. Né? Então, a gente não precisa nem ter medo, assim. E venda é muito isso, eu acredito. Só para tirar mais uma dúvida aqui, nós já temos mais quase 50 minutos de gravação. Eu falei que era muito. 50 minutos, é? 50 minutos já de gravação? Quase 50 minutos de gravação. Assim, dentro da tua consultoria, hoje, tá, assim, eu não sei como é que funciona a consultoria, mas tu faz um atendimento, dá para fazer essa consultoria num atendimento online, no digital também? Sim, sim. Inclusive, assim, só para as Bruno, pessoas entenderem que elas não precisam estar exatamente em Marabá que tá te ouvindo, não entendeu? precisam. Inclusive, é muito legal você perguntar isso, porque no início, quando eu comecei, Sim. eu tinha mais... Eu não sei se você lembra que eu cheguei a comentar. Eu tinha mais clientes no online do que no presencial. Sim. Antes de eu ter o estúdio, eu atendi muito no online. E isso, você que fez o meu material do online, não sei se você vai lembrar. Sim, eu acho que eu lembro, então, sim, com certeza. Os formulários. Exatamente, magnífico, funciona muito bem, eu tenho grandes resultados. Já atendi Berlim, Portugal, já atendi Rio de Janeiro, Recife, Bahia, Pernambuco, Norte, Nordeste, o povo gosta muito de mim. Então, assim, já atendi Belém, Goiânia. E minha primeira cliente de São Paulo eu fiz numa viagem, que foi a última viagem que eu fui para São Paulo. A minha primeira cliente de São Paulo. Foi maravilhoso, né? Eu fiquei super feliz. Então, assim, tem como atender e funciona muito. O único serviço, gente, que eu não faço é o coloração pessoal. Não gosto, não acredito. Já existe metodologia online, mas eu não acredito, não gosto do resultado. Já presenciei algumas clientes minhas do online, já me enviou o resultado. Olha, eu fiz, tal. Eu falei, vamos repetir? Vamos repetir, procura alguém aí. Aí, às vezes, eu procuro, porque a gente tem um grupo, né, de consultoras. Gente, tem alguma consultora da cidade e tal que possa fazer coloração para uma cliente minha? Se tiver, ótimo. Aí ela vai lá e faz presencial. E aí a gente continua o nosso outro processo, porque a coloração eu realmente não gosto. Gosto de fazer presencial. Todos os outros serviços a gente faz. O visagismo, o detox do armário, toda essa parte de construção de identidade visual, persona, tudo a gente faz no digital. Muito bom, de forma online. É mesmo. É o pessoal começar a desmistificar que querem fazer serviço só presencial e mostrar para eles que dá para fazer. E eu também vou online. até outra cidade, né? Dependendo, assim, eu já atendi de outras cidades, né? Já tive cliente em Araguaína. Então, assim, é tudo muito organizado. Você pode vir fazer o armário, montar os looks? Posso. É tudo conversado, né? A gente alinha e aí dá certo. Essas cidades aqui vizinhas eu já atendo bastante. São Domingos do Araguaia, eu vou 2 vezes na semana. Às vezes eu tenho uma agenda cheia lá e vou 3 vezes na semana. Então eu tô sempre por São Domingos. Tem gente que pensa que eu sou de São Domingos, inclusive. Algumas clientes de São Domingos falam assim, né? Vem fazer orçamento e pensa, eu achei que você era de São Domingos. Quem nasce em São Domingos é o quê? Eu não sei. São Domingos fica acho que 70 quilômetros daqui. Não, mas é o que lá? Quem nasce em São Domingos, você sabe? São Dominguense? São Dominguense? É uma São Dominguense já? Nata de São Domingos. Quase. Então, assim, graças a Deus eu domino o mercado hoje lá, né? Já atendi muita gente. E que legal. E eu queria deixar bem claro também, Bruno, que eu vou aproveitar aqui, que é uma pergunta que me fazem muito no Instagram. Se o primeiro encontro tem custo. Porque eu não dou preço. As pessoas perguntam quanto é a consultoria. Eu não falo. Sim. Por quê? Porque primeiro eu quero entender. Aí, então eu faço essa pré-consulta, que não há custo algum. Recebo a pessoa no meu estúdio com o maior carinho, amor, para a pessoa ter uma experiência, entender como funciona. E aí depois, né, que eu entender o que ela busca, que aí eu passo adequadamente, bem individual, o que ela precisa. E aí eu precifico. Que as pessoas às vezes ficam com receio, né? De talvez, será que é pago? Mas se eu for lá e não comprar, gente, o que tem? Vocês vão lá, tomam um café, um café mineiro, que o meu café é diferenciado lá do estúdio, tem a experiência, conhece o ambiente, a gente troca uma ideia
E se você não tiver no seu momento, tá tudo bem, né? Então tem muita gente que tem essa dúvida, é bom que eu já tiro a dúvida de todo mundo. Então, assim, já para a gente já ir para a reta final dessa entrevista, muito boa, inclusive, eu espero que o pessoal de casa tenha aproveitado bastante. Eu vou pedir para você compartilhar as suas redes sociais, para quem quiser te achar, te encontrar na rede social. Já faz vídeo pro YouTube? Ainda não, né? Não faço ainda. Esse aqui é o primeiro. Eu só uso o Instagram, na verdade. Só o Instagram. Tá faltando o site, né? Tá faltando algumas coisas. Olha, isso aí a gente consegue resolver, viu? Vida corrida demais, então, você sabe, né? Graças a Deus, minha agenda bem cheia. Mas o meu Instagram é eloisemedeiros.consultora. Bem simples, eloisemedeiros.consultora. Eu só uso esse. Show de bola demais. Você tem alguma frase que você quer deixar para o pessoal de casa a respeito do que você faz ou um pouco de você também? O que eu tenho para dizer é sempre, parece até clichê, porque eu falo sempre, né? Não negligencie a sua imagem, não deixe para segundo plano. Trace um caminho adequado dentro do seu trabalho, dos seus objetivos e construa isso, construa uma identidade forte. Sempre, sempre preservando a sua essência, porque o nosso diferencial é a nossa essência. Heloíse, de antemão, quero muito lhe agradecer a sua participação. Eu que agradeço, o tempo que você foi tirou ótimo. para vir aqui, entendeu? Para participar dessa entrevista no podcast Operação Marketing. Falamos um tanto de vendas, Foi querendo ótimo. ou não, o posicionamento, a imagem também tem a ver com marketing. Para mim é o elemento de maior impacto. É um elemento. A imagem é o que mais vende, na minha percepção, né? Então, de tudo que eu já vivi, a imagem ela tem um poder magnífico. Então, não negligencie, não deixe para depois. Porque as pessoas acham, eu já sei, eu estudei na melhor, eu fiz muitos cursos. A gente precisa cuidar da imagem, se atentar a isso, porque é um fator decisivo para a venda. Show de bola. Então, pessoal de casa, agradecer os senhores, agradecer a Heloíse também, a participação dela aqui. Comentem nesse vídeo bastante. E Por compartilhem favor. também com o pessoal. Nós vamos colocar alguns cortes lá no Instagram do Operação Marketing e no meu também. Tá Ótimo. bom? Grato, Heloíse, pela Obrigada, sua visita, pela sua eu que presença aqui com a agradeço. gente. Entendeu? E grato ao pessoal de casa aí que assistiu a gente. Tá bom? Obrigada, gente. Grato, Até gente. mais.